Nesse vídeo, nós vamos calcular o potencial elétrico usando as expressões que a gente já deduziu. Da diferença de potencial, que é menos integral de E escalar dl, e da expressão derivada do princípio da superposição, que é a carga dividido pela distância, nessa forma integral que você está vendo. Nós vamos ver o caso de um anel de cargas e de um plano infinito, e vamos estudar os casos em que essas expressões funcionam e que essas expressões não funcionam. Inclusive um caso do anel de cargas quando a gente faz ele perder a simetria. E aí dá a impressão, à primeira vista, que o problema dá para ser resolvido de uma forma muito simples, mas como diria Guimarães Rosa, viver é muito perigoso, e por isso eu vou mostrar para vocês alguns macetes para vocês conseguirem resolver esse tipo de problema, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos lá! Vamos fazer o seguinte, nós vamos começar resolvendo o problema de um plano infinito. Vou colocar ele aqui, ó, na vertical, aqui. Uma densidade de carga sigma zero, e eu quero saber quanto que é o campo a uma certa distância do plano. Então, assim como no caso do campo elétrico que a gente calculou, nós podemos colocar esse ponto aqui sobre o eixo Z sem perda de generalidade, porque tanto faz, o plano é infinito, né? E aí eu vou colocar a minha posição aqui sobre o plano, a uma distância do eixo Z, e dizer que essa posição aqui tem uma distância rolinha até o eixo. Tá. Isso significa que eu estou usando coordenadas cilíndricas e em coordenadas cilíndricas, olha só, o meu elemento de superfície que contém a carga, cuja densidade é sigma zero, ele está dentro de um arco que tem base aqui, esse elemento de superfície aqui tem uma área que é ρ de φ. Eu vou colocar linha nas variáveis, que é para identificar a integração. E aqui ele tem dρ'. Essa distância aqui, a hipotenusa do triângulo retângulo, tem um tamanho que é raiz quadrada de z ao quadrado mais ρ' ao quadrado. Tá? Se eu for tentar usar a expressão do potencial pelo princípio da superposição, que é o V de R, para mim, é simplesmente um V de Z, tá? Que depende só da distância aqui do plano, por simetria. E essa expressão aqui, a gente lembra, né, que a gente já deduziu da última videoaula, 4πε0 integral da carga, que é o elemento de superfície. Então fica rolinha, d rolinha, d filinha vezes sigma zero. Eu vou colocar o sigma zero aqui, ó, tá? Dividido por R menos R'. R menos R' para mim é essa hipotenusa aqui. O potencial é um escalar, eu não preciso preocupar com direção como se fosse o vetor. Isso é uma grande facilidade do cálculo usando o potencial. Então, para mim, interessa só esta distância. É o que vai aparecer aqui embaixo. R é Z, R' é rolinha, a distância de um ponto até o outro é sempre a hipotenusa que está aqui. Então fica Z ao quadrado mais rolinha ao quadrado e pronto. A integral aqui na verdade é dupla, tá? Então a integral em rolinha é de 0 até infinito, a integral de φ é de 0 a 2π. Essa conta aqui, se eu integrar primeiro o φ, nada aqui depende de φ, então dá direto 2π. Eu vou tirar o π para fora, eu vou colocar multiplicando o sigma zero, ele vai cancelar com esse π que está aqui embaixo, e vai sobrar um 2, eu vou deixar para o lado de dentro, você já vai ver por quê. Então a gente fica com sigma zero dividido por 4ε0,
integral de 0 até infinito de 2 ρ' de ρ' dividido pela raiz quadrada de ρ' ao quadrado mais z ao quadrado. Aqui é que está. Se eu fizer a passagem colocando o ρ' ao quadrado mais z ao quadrado, fizer isso aqui, ó, ρ' ao quadrado mais z ao quadrado igual a u, eu tenho que du é igual a 2 ρ' de ρ'. E por acaso eu tenho isso aqui, ó. Então a minha integral fica sigma zero dividido por 4ε0 integral de du sobre u elevado a meio. Agora muda o limite de integração, não é mesmo? Quando o z é zero, eu tenho... Desculpa, quando o ρ' é zero, eu tenho o u igual a z ao quadrado. Então eu coloco aqui z ao quadrado. E o infinito continua infinito mesmo. E aí é essa integral aqui que eu vou resolver agora. E o resultado que essa integral me dá é que v de z é igual a sigma zero dividido por 4ε0, 2u elevado a meio, infinito menos z ao quadrado. Bom, quando eu passar o limite em infinito aqui, isso aqui diverge. Isso aqui vai para infinito. E é por isso que a gente não pode mesmo usar a nossa expressão para o princípio da superposição para calcular o potencial, que é essa expressão que a gente usou aqui. Isso aqui não dá para calcular o potencial no caso de uma distribuição infinita, como é um plano de cargas. Daria como? Daria se tivesse, ao invés de ser infinito aqui, tivesse um raio, fosse um disco. Fosse um disco, aqui em vez de infinito, eu teria o valor correspondente dessa substituição aqui, que seria z ao quadrado mais o raio do disco. E aí eu faria essa conta, modificaria isso aqui e daria um resultado que é um pouco diferente desse, que seria a diferença, né, entre os dois valores da extremidade da integração. Bom exercício para dar para vocês. Agora vamos fazer isso aqui de um outro jeito que possa resolver o problema para a gente. Vamos retomar agora, só que em vez de tentar resolver o problema fazendo uma integral, do tipo integral da densidade de carga dividido por R menos R', eu vou fazer com uma coisa que eu já sei, que é, eu já sei quanto que é o campo elétrico de uma placa infinita com densidade sigma zero, eu já fiz essa conta. E o valor do campo elétrico, ele para cada lado da placa é simétrico. Então, eu vou passar aqui um eixo também perpendicular, um eixo Z aqui para a gente, assim. E se eu colocar um ponto a uma certa distância aqui, nós vamos ter nessa região aqui o campo elétrico apontando para o lado positivo. Então eu vou ter sigma zero sobre 2ε0 mais aqui, né? E é apontando na direção Z. Esse aqui é o meu eixo Z. E para o lado de cá, ele é simétrico, ele aponta ao contrário. Ele vai ser menos sigma zero dividido por 2ε0 EZ. Tá? Bom, a gente já sabe que não dá para colocar o potencial no infinito. Essa conta aqui está certa. A diferença de potencial é infinita mesmo. No caso de um plano, que o campo sendo constante, a integral de E escalar dl vai a infinito mesmo. Então, vamos resolver isso aqui usando que o nosso V, eu vou já direto marcar V de Z, vai ser menos a integral da referência, que eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar a referência no plano. Minha referência vai ser Z igual a zero, tá? Que é a referência, até um certo ponto Z. Primeiro eu vou resolver para o lado positivo, então isso aqui para Z maior que zero. Fica assim. A gente tem sigma zero dividido por 2ε0, e aqui, olha, a minha integral de E escalar dl menos E escalar dl, meu dl aponta na direção
positiva aqui, está indo para lá. Então eu faço esse produto escalar, o campo e o DL estão alinhados, eu fico com um sinal positivo, aparece esse menos da nossa expressão aqui para o lado de fora, o DL vai ser um DZ', assim, e eu tenho como resultado aqui menos sigma 0 dividido por 2 epsilon 0 z menos z na posição 0 dá isso aqui mesmo. Então esse aqui é o resultado para z maior que 0. Se eu for fazer o gráfico disso, vamos considerar aqui, ó, assim. Nosso potencial aqui, ele fica com essa cara aqui, ele parte do zero e sai negativo. Olha, se eu pensar, o potencial diminui à medida que eu me afasto da placa, pela simetria do problema, se você olhar para um lado e olhar para o outro, como o campo elétrico aponta para longe do plano, você deve esperar que para o lado de cá aconteça a mesma coisa, ou seja, que o potencial decresça também. E de fato é o que acontece se você fizer a conta. Se você for refazer essa conta aqui, agora fazendo a integral para o lado de cá, nós estamos indo para a direção negativa, o meu v de z será igual a menos a integral de menos sigma 0 sobre 2 epsilon 0 dz', de 0 até z de novo, e a expressão que eu tenho agora é mais sigma 0z sobre 2 epsilon 0. Veja, isso aqui tem inclinação positiva, quando cruza o ponto z igual a 0, ele cruza na origem, então é isso mesmo, o resultado do meu problema é esse aqui, ó. O meu potencial na região negativa ele vai crescendo à medida que eu me aproximo da placa, chega na placa, ele inverte de sinal e volta. Observe que a função é contínua, tá? A função é contínua. O que a gente constatou agora? Nós constatamos que não dá para usar a expressão da densidade de carga dividido pela distância para distribuições infinitas, nós já tínhamos falado disso, eu quis fazer o exemplo dos dois jeitos para você ver como não dá. O resultado é coerente, ou seja, se você tentar calcular a diferença de potencial entre a placa e o infinito, por essa expressão aqui você já vê que dá infinito mesmo. A diferença de potencial entre a placa e o infinito, se você fizer o z tendendo a infinito, vai dar infinito também, a diferença fica infinita. Então, a gente conclui que, nesse caso aqui de distribuições infinitas, convém mesmo usar a integral de EDL, que é essa integral que está escrita aqui, ó. EDL, essa integral aqui, é igual à integral da diferença de potencial. Vou colocar o sinal de menos aqui para dentro, né? Colocar o sinal de menos para dentro, é essa integral aqui que a gente usa nesse tipo de problema. Tá bom? Vamos resolver agora o potencial para um anel. Um anel de raio A, é uma circunferência. A gente coloca aqui um certo raio. Vamos chamar esse raio aqui de A, então. Aqui, ó. Vamos colocar um eixo de simetria, vamos chamar esse eixo de Z. Aqui. Como nos outros problemas a gente fez também um eixo Z. Nós vamos calcular o potencial num ponto Z aqui. Se a gente usa a expressão para o potencial elétrico V de R igual a 1 sobre 4π epsilon 0 integral de volume de uma densidade de carga, o mais adequado é a gente colocar um elemento de carga aqui. Porque isso daí, esse elemento de carga, nada mais é, R menos R', né, aqui, esse elemento de carga aqui nada mais é do que o nosso ρ de R' dV' da fórmula que a gente já deduziu antes. Essa forma de exprimir
o nosso potencial elétrico, segundo essa expressão que a gente pode chamar tranquilamente de fórmula do potencial usando o princípio da superposição, é mais adequada porque quando a gente tem uma distribuição de carga que é linear, como no caso desse disco aqui, olha, onde a distribuição de carga é em cima de um fio. Então eu vou chamar essa densidade de carga em coulomb por metro de lambda zero. E aí, ao invés de um ρ dV', eu vou considerar um lambda vezes um dl'. O meu dl', aqui no caso, meu elemento de comprimento, é um pedaço aqui dentro de um ângulo dφ', que multiplica A. Então, esse pedacinho aqui tem comprimento A dφ'. Esse valor multiplicado pela minha integral aqui, desculpe, esse valor multiplicado pela minha densidade de carga dá a carga que eu tenho e é o valor que eu tenho que resolver. Então, a gente escreve aqui uma expressão para o potencial. Eu vou colocar, em vez de R, eu vou colocar Z, porque depende só da coordenada Z. De novo, 1 sobre 4πε0. A minha integral é sobre um caminho, sobre esse fio aqui. Como o φ varia de 0 até 2π, eu coloco esses limites de integração. A carga vai ser uma densidade de carga vezes um comprimento. Meu comprimento é A dφ'. Eu vou pôr o lambda para o lado de fora aqui. Eu vou ficar com A dφ' dividido pela distância R menos R', que nesse caso é constante. Exatamente a distância do elemento de carga até o ponto que eu estou interessado, o ponto Z aqui em cima. Isso aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo e vale A ao quadrado mais Z ao quadrado. E é isso que eu coloco na minha integral aqui, A ao quadrado mais Z ao quadrado. Essa integral é simples de fazer, porque o φ só aparece aqui no diferencial, não aparece em lugar nenhum. Então é simplesmente multiplicar todo esse valor por 2π e a nossa integral está resolvida. O nosso v de z vai ser igual a 2π vezes a lambda dividido por 4πε0, que multiplica 1 sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais Z ao quadrado, e esse é o resultado do nosso potencial elétrico. Está aqui a solução. Acabou o problema. E já que acabou o problema, nós vamos aproveitar para calcular o campo elétrico. E o campo elétrico, a gente sabe que ele é dado pela expressão menos o gradiente de V. Menos o gradiente de V. Está aí a expressão do nosso campo elétrico. Vamos fazer agora o gradiente de V aqui. Pois bem, o gradiente de V, ele é um vetor, um gradiente, composto pelas... eu vou escrever aqui no canto, né? O gradiente de uma expressão, o gradiente de uma função f, ele é ex, derivada parcial de f na direção x, mais EY, derivada parcial de f na direção y, mais EZ, derivada parcial de f na direção z. Tá? Esse aí é o nosso gradiente. Bom, essa função depende só de z. Então, eu posso considerar de toda essa expressão para o gradiente só essa última derivada. Né? O gradiente do potencial vai ser EZ dV dz, porque não depende de mais nada. Essas duas derivadas aqui dão zero. Então eu venho aqui e escrevo o meu campo elétrico. Eu vou vir para cá, olha. O meu campo elétrico, ele vai ser menos a derivada parcial na direção z dessa expressão aqui. Eu vou deixar dessa forma, tá? 2π a lambda dividido por 4πε0. A derivada dessa parte aqui de baixo fica 2z. Então isso aqui fica multiplicado por 2z. A derivada de 1 sobre a raiz quadrada é meio
Com o sinal trocado, então fica menos meio de 1 sobre a parte de baixo elevado a 3 meios, que é a ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios. Isso tudo multiplicado por EZ. Então, a gente tem como resultado que o nosso campo elétrico vai ser igual a 2πa lambda dividido por 4π epsilon zero. Esse 2 corta com esse 2. O menos corta com o menos, fica mais. O z fica aqui em cima, dividido por a ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios EZ. Para o limite em que o z fica muito grande, olha o que acontece. No limite de z muito maior do que a, essa expressão aqui, olha como ela fica. Esse pedaço aqui, que eu fiz questão de deixar, 2 vezes π vezes a vezes lambda, é a carga total do anel. Então, eu vou escrever isso aqui dessa forma. Carga dividido por 4π epsilon zero. Z que dividido por a ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios. O z ao quadrado é muito maior que o a ao quadrado, por hipótese. Quando a gente está longe, né? Isso aqui é um limite. Essa é a nossa solução. Nós já encontramos a solução, que é esta expressão aqui. Essa é a nossa solução. Agora, no limite, quando z é muito maior que a, o que a gente tem é que aqui embaixo, o z sendo muito maior que a, fica só z ao quadrado. Você despreza o a. Z ao quadrado elevado a 3 meios dá? Z ao quadrado elevado a 3 meios dá z ao cubo. Z dividido por z ao cubo dá 1 sobre z ao quadrado e z. E esta aqui, mais uma vez, é a expressão de uma carga pontual na origem com carga Q, porque o anel visto de muito longe parece uma carga pontual. Tá bom? Então tá aqui resolvido o problema. Vamos fazer um gráfico agora para a gente terminar. Né? O gráfico está aqui. A gente tem o nosso eixo Z. Aqui está o valor do potencial, V de Z. O gráfico ele é simétrico. Se você tirar a derivada, você vê que a derivada nesse ponto aqui é zero. E ele faz uma coisa mais ou menos assim. Sobe, desce e vai de novo para o infinito. Aqui nesta posição, quando a gente coloca igual a zero aqui, fica 1 sobre a raiz quadrada de a ao quadrado, fica 1 sobre a. E o potencial, então, nessa posição, ele fica 2π lambda dividido por 4π epsilon zero. Corta, 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 fica lambda dividido por 2 epsilon zero. Tá bom? Então, esse é o valor do ponto de máximo, ele vai, no infinito ele vai para zero. Esse é o problema do anel. Mas, como diria João Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. E eu estou dizendo isso pelo seguinte: se você for querer resolver o problema do potencial elétrico do anel, a gente acabou de resolver, está aí a expressão. E eu passei para cá os resultados, olha só. Nós acabamos de calcular o campo e o potencial elétrico. Imagina agora que ao invés de um anel inteiro, a gente tivesse só um pedaço do anel. O método parece trivial, não é mesmo? Se você tiver só um pedaço do anel, olha só, em vez do 2π que você tem aqui, olha, você substitui por φ2 menos φ1, e aí você encontra o campo elétrico, já que o gradiente, mais uma vez, só depende de z, não é mesmo? Então, só que presta atenção nessa geometria. A carga está toda para um lado do eixo. Então, o campo elétrico não vai ser simétrico. Ele vai apontar para longe, ele vai apontar para fora se a carga for positiva. Onde será que a gente fez alguma coisa de errado?
Vamos para o papel. A nossa hipótese foi que em torno do eixo Z havia um anel. E que esse anel estava no plano XY. E a gente descreveu a nossa coordenada sobre o eixo Z como simplesmente uma coordenada Z. E ficou que o nosso R era, na verdade, 00Z. Ao fazer isso, quando eu tiro o gradiente de uma função que não depende nem de x nem de y, obviamente que a minha derivada vai dar zero e não aparece componente diferente da componente z. Esse foi o problema. Para descrever corretamente, eu teria que ter feito não isso, mas escrever o meu r como um r de xyz. Mesmo que x e y fosse igual a zero, eu teria de colocar x e colocar y para saber o que acontece quando eu faço a derivada em x e eu faço a derivada em y. Então eu vou colocar um ponto aqui que, na verdade, não está mais sobre o eixo z. Mesmo que seja uma pequena variação, eu coloco ele fora do eixo z. O meu novo r', eu vou colocar aqui as coordenadas x e y, coloco primeiro os eixos x e y e descrevo o meu sistema aqui em cima, um ponto. Esse ponto aqui é descrito por uma coordenada x', y', que, como a gente pode descrever isso a partir de um ângulo φ, o meu r' vai ser a cosseno φ' na direção x, a seno de φ' na direção y, e zero porque o meu anel está inscrito no plano z igual a zero. A expressão para o potencial fica, então, v de r, que na verdade é v de xyz, 1 sobre 4π ε0, integral. Quando eu for fazer agora, eu posso não fazer a integral completa. Eu posso fazer apenas um segmento de φ1 até φ2, como no problema que a gente acabou de ver, de φ1 até φ2. Então, eu integro de φ1 até φ2 da carga, que nada mais é do que o raio vezes dφ' vezes a densidade de carga, dividido pelo módulo de R menos R'. E agora o módulo de R menos R' é xyz menos a, ponho em evidência, cosseno de φ', seno de φ', zero, e eu tiro o módulo dessa expressão. O módulo dessa expressão vai ser, vamos escrever aqui a integral, vai ficar x menos a cosseno de φ' ao quadrado, mais y menos a seno de φ' ao quadrado, mais z ao quadrado, fecha parênteses aqui, elevado a meio, e em cima vai a densidade de carga. Se eu resolver essa integral, que não tem solução analítica, porque dá uma integral elíptica, ou seja, a gente precisa escrever funções elípticas para descrever a solução desse problema, aí sim a gente tem as variáveis x e y presentes no problema, estão aqui, e eu posso então tirar o gradiente e obter as componentes na direção x e na direção y do meu problema. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e na próxima aula a gente vai ver o gradiente, tá bom? Vamos lá.